Sejam todos bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Eu sou Maria Inês, trabalhadora do Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Indaiatuba, São Paulo. E hoje, dando continuidade aos trabalhos de palestras virtuais, nós teremos como tema e reflexão o jugo leve. Primeiramente, convido a todos para que juntos possamos unir pensamentos, sentimentos, agradecendo a Deus Pai por mais uma oportunidade de aprendizado. Que Deus Pai ilumine sempre a nossa mente e o nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. Esse tema, o jugo leve, nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, e as palavras ali estão. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Primeiramente, nós precisamos aqui entender o significado de jugo como sendo o trabalho, o esforço, a perseverança, a luta. Então, a gente fazendo uma análise, nós vamos entender todo sofrimento, misérias, decepções, as dores físicas ou morais, as perdas de seres queridos. Nós vamos encontrar uma consolação na fé, na confiança, na justiça de Deus nosso Pai, assim como Jesus veio nos ensinar. Mas aqueles que não acreditam em nada, não acreditam na vida após a morte, na imortalidade do Espírito, aquele que duvida de tudo, é certo que as suas aflições, sofrimentos serão mais pesados, porque eles não têm nenhuma esperança, nenhum consolo é capaz de suavizar as suas amarguras. Mas Jesus nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Mas, entretanto, nessas palavras, Jesus também coloca uma condição para que a gente obtenha a sua assistência e o seu amparo. Esta condição está exatamente na lei que nos ensina, que nos fala que esse jugo, esse trabalho, essa meta, essa diretriz, essa luta, é que a gente tenha a compreensão, o entendimento de que as dificuldades, obstáculos serão mais leves, suaves, quando nós permitirmos mudar, quando a gente assimilar e fazer o possível para se tornar melhor. É quando também nós temos o entendimento, a convicção, o compromisso, o dever, o amor fraterno, a caridade, e principalmente quando nós aceitamos ajuda, auxílio naqueles momentos mais difíceis, tendo a resignação, deixando o nosso orgulho de lado. Então é necessário que a gente tenha a humildade, a dignidade de querer ser melhor, porque nem tudo acontece como nós queremos, mas nós não sabemos o que já fomos, o que já fizemos, e nós não sabemos ainda o quanto, o que temos para resgatar, mas uma certeza temos: sempre é tempo, mas depende de cada um de nós. Jesus, quando aqui na terra, ele promete o Consolador, se referindo ao Espírito de verdade, que o Pai enviaria, para ensinar todas as coisas, fazer recordar os ensinamentos,
porque muito foi esquecido ou mal compreendido. Então nós sabemos que o Espiritismo, a terceira grande revelação, é um consolador prometido, porque traz esclarecimentos a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil para todas as dores. Jesus também nos fala: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Mas aí vem uma pergunta: mas de que forma se achar melhor consolado, sofrendo e não sabendo por que sofre? Mas o Espiritismo vem nos esclarecer, mostrando que a causa pode estar em existências anteriores e que nesta presente encarnação o homem expia o seu passado. Em outras palavras, ele sofre consequências dos atos praticados. E também nos fala, nos ensina, que esse sofrimento, essas dores, são crises, entre aspas, salutares, que vão nos conduzir à cura, à depuração, ao despertar para um futuro melhor. Então, o homem vai aos poucos entendendo o porquê de suas dores, aflições e sofrimento. A doutrina espírita também vem nos esclarecer que a verdadeira fé, ela deve ser inabalável. É aquela fé verdadeira que se tem confiança, que não se duvida, tendo a compreensão de que as dificuldades terrestres são importantes oportunidades de aprendizado. E assim o homem aprende a ser mais paciente, mais resignado, adquirindo mais força, coragem de seguir o caminho em sua trajetória evolutiva. No Evangelho também, o Espírito de Verdade assim nos fala: aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa os erros, as revoltas, e vos ensina o valor sublime das provas humanas. Ainda fala: sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores, os doentes, são meus filhos prediletos, venho salvá-los. Vinde, pois, a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Então, através destas palavras, devemos entender que Deus, o nosso Pai, faz a todos nós um apelo. Mas qual é esse apelo? Ele vem nos mostrar e dizer que a impiedade, a mentira, o erro, a corrupção, o estelionato, a incredulidade, etc., que essas mazelas, essas más tendências sejam extirpadas das nossas vidas, que sejam eliminadas das nossas almas, porque aí sim os homens poderão aprender melhor, sendo mais humildes, submisso às leis do Pai Criador. Nós sabemos que Deus consola sim os humildes, dá força aos aflitos, mas olha um detalhe: aqueles que pedem com a sinceridade do coração. Nós encontramos também no Evangelho as expressões, as instruções dos Espíritos que nos falam bem sofrer e mal sofrer. Então, quando Jesus disse bem-aventurados aflitos, que deles é o reino dos céus, nós devemos entender que todos
todos nós estamos neste mundo de provas e expiações. E sejam ricos ou pobres, de diferentes classes sociais, econômicas, todos sofrem de algum modo, mas são poucos os que compreendem que essas provas, esse sofrimento, essas dificuldades, quando bem suportadas, poderão nos auxiliar no progresso moral e espiritual. Então, por isso a expressão bem sofrer, quando a gente aceita e compreende. Mas aqueles que se revoltam, aqueles que não têm coragem, que não lutam, que não acreditam, e achando que Deus, que é injusto, que castiga, que nos impede de sermos ajudados, auxiliados, são aqueles que ainda não entenderam. Por isso a expressão que falamos, mal sofrer. Mas Jesus também fala para nós que não colocava fardos em ombros fracos. Por quê? O fardo é proporcional às forças de cada um de nós. E de acordo com a nossa resignação, aceitação, coragem, a recompensa será merecida. Aí vem uma pergunta para nós. O que nos cabe fazer diante então da vida? Que saibamos primeiro superar as inquietações, a contrariedade, o desespero, a impaciência, a cólera, entendendo que o real significado das palavras bem-aventurados aflitos são aqueles que sabem aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece, tendo mais a paciência, a confiança, a perseverança, procurando vencer os problemas, as dificuldades. Talvez já tenham ouvido esse ditado popular que fala assim para nós: se você não consegue retirar as pedras do caminho, você pode contorná-las e seguir em frente. Então nós temos que entender que essa nossa caminhada, a nossa trajetória, a cada encarnação é mais um degrau de aprendizado, porque essas aflições, esses sofrimentos, dificuldades vão nos servir de experiências, de reajustes, de acordo com o nosso grau evolutivo. Ainda poderíamos perguntar assim: mas por que as aflições? Por que dores? Por que tanto sofrimento? Por que o fardo? Por que será? Então aí vem as respostas para nós. Como dissemos, nem sempre as causas são dessa atual jornada, dessa atual existência. E muitas vezes são referentes ao passado e que nós temos que expiar, reajustar o que já fizemos. Mais um detalhe importante: quantas pessoas que, fazendo uso do livre-arbítrio, tornam-se vítimas da própria ambição, do seu orgulho, da sua teimosia, do seu egoísmo, do seu comodismo, do seu materialismo, e assim eles não aproveitam as oportunidades. Às vezes, com certeza vocês já ouviram pessoas que dizem assim: ah, mas se eu tivesse feito assim, ah, mas se eu não tivesse feito assim. Então, o que entendemos? Ninguém vai colher aquilo que não plantou. Somos nós, que direcionamos a nossa vida. Outras vezes também é necessário que a gente tenha sempre essa compreensão, fazendo uma análise,
Às vezes a gente passa por consequências não muito boas ou muito más. Então a responsabilidade, a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio é importantíssimo, porque tudo depende de nós. Porque hoje nós estamos fazendo para o bem ou para o mal amanhã. Então são as nossas atitudes. Aí, como a gente falou, quem acha que a vida é uma só, que acaba com a morte do corpo físico e que as dores e as dificuldades, sofrimentos não têm finalidade, não têm razão, são pessoas que ainda não acordaram, ainda não despertaram e dessa maneira nunca acharão o consolo para as suas dores. Mas, como falamos, quando a gente começa a ter melhor entendimento, vamos entendendo que essas crises, dores, são abençoadas oportunidades de resgatar e de aprender. Jesus, ainda no Sermão da Montanha, olha o que ele nos fala. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Refere-se aos aflitos pelo sofrimento, aquele que sabe sofrer, que aceita, as consequências e não revidando o mal, não dando abrigo às revoltas. Então, como a gente disse, aí a expressão no Evangelho que fala de bem sofrer e mal sofrer. Nós que temos essa abençoada oportunidade na doutrina espírita, nós devemos saber interpretar, saber assimilar e principalmente de colocar em prática no nosso dia a dia. Por quê? Nós temos que a cada momento aproveitar a oportunidade que nos é oferecida, que a gente seja perseverante, não desista de caminhar, não desista de estar aprendendo, de renovando as suas forças, porque é assim que você conseguirá ser melhor e também auxiliar melhor o seu próximo. Quem procura sempre aprender, se redimir, através também do perdão sincero, poderá um dia, aqui ou no plano espiritual, usufruir da paz e da felicidade que fizer por merecer. Eu escolhi um pequeno texto, talvez vocês conheçam, chama Uma Lição de Vida, autor desconhecido, e assim nos fala. Certo dia, uma senhora chegou em casa após uma consulta médica e disse aos familiares: pedi franqueza ao meu médico, pedi que não me poupasse de saber a verdade sobre o meu estado de saúde. Sinto que me resta pouco tempo. Diante dos olhares ansiosos, ela continuou: ele me revelou que sou portadora de uma doença praticamente incurável e que tenho pouco tempo de vida. E a senhora nos conta isso com essa naturalidade? Perguntou uma das filhas. Continuou a senhora com muita serenidade: olha, eu tenho ainda um bom tempo para fazer tudo o que já devia ter feito. Eu vou arrumar toda a minha casa, colocarei cortinas em todas as janelas, assim elas me impedirão de ficar olhando a vida alheia. Todos os dias limparei a casa e durante esse trabalho pensarei: estou me livrando das sujeiras que guardei no passado. Vou deixar meus armários organizados, guardarei o que realmente uso e o resto doarei a quem precisa. Evitarei assistir ou escutar más notícias.
Vou alimentar meu espírito com leituras saudáveis, conversas amigáveis, sadias. Dispensarei julgamentos, fofocas, e não criticarei mais a ninguém. Pensarei também naqueles que já me magoaram, mas com sinceridade eu os perdoarei. Todas as noites agradecerei a Deus por tudo que estarei conseguindo fazer nesses dias que tenho. Todas as manhãs, ao acordar, perguntarei a mim mesma: o que posso fazer para tornar o dia de hoje um dia melhor? Farei de tudo para transmitir boas energias a todos aqueles que de mim se aproximarem. E assim todos a ouviam e pouco a pouco se retiraram pensativos. O mais curioso e extraordinário desse fato foi o que aconteceu. Após a notícia dada aos familiares, ela conseguiu cumprir plenamente todos os seus compromissos que tinha assumido consigo mesma. Dos poucos dias de vida que lhe restavam, viveu ainda por mais de 30 anos, porque ela curou a sua própria alma. A sua moléstia desapareceu e ela veio a desencarnar pela velhice. Termina aqui o texto. É uma lição maravilhosa que nos fala, em outras palavras, a nós: arrume também sua casa, limpe sua alma, livre-se dos maus pensamentos, ressentimentos, tenha paciência, amor, compreensão com as pessoas que fazem parte do seu convívio, que jamais possamos desistir, que saibamos seguir em frente sem lamentar, tendo a confiança. E ainda aqui nos fala que essa renovação, que essa mudança seja um constante na nossa vida, o repensar, o corrigir, harmonizando objetivos, atitudes para o bem de todos. Por quê? A justiça dos homens é falha, mas a justiça divina é perfeita, porque ninguém tem o fardo maior do que pode suportar. Então, queridos companheiros, convido agora nesse momento a todos para que, unidos em pensamentos, possamos agradecer a Deus Pai por esses pequenos momentos de reflexão e que isso possa servir para as nossas vidas hoje e sempre. Que Deus, o nosso Pai, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe a todos nós. Que assim seja.